Eu creio que todos nós já nos apercebemos que nós estamos vivendo uma época, em todos os países ditos cristãos, de um pós-cristianismo. Não sei se vocês já perceberam isso. Nos próprios países que se dizem cristãos, os posicionamentos éticos e morais são contrários ao cristianismo. E tudo o que acontece de ruim na sociedade, as pessoas costumam dizer que é por causa do padrão judaico-cristão. Todas as mazelas da sociedade são creditadas, então, ao cristianismo. Uma pessoa chegou a dizer, numa entrevista, que se o cristianismo pudesse tirar dele um Cristo crucificado, ele até que seria uma boa religião. Que o erro do cristianismo já começa com a violência de um Deus contra o seu filho. Então, se esse cristianismo é assim, tudo mais do cristianismo está errado. Numa sociedade cristã, olhe para o país mais cristão do mundo, os Estados Unidos, que se tornou o país com o maior número de missionários no mundo. Para onde está indo o cristianismo naquele país? Leitura da Bíblia é proibida nas escolas públicas, oração é proibida nas escolas públicas, falar de Cristo é proibido nas escolas públicas, mas não é proibido nas escolas públicas ler o Corão, orar a Alá, falar sobre Alá. As coisas estão tomando um rumo contrário ao cristianismo. Aí a gente fica pensando, mas por quê? Porque as pessoas estão tomando a opção de ser contra Cristo. De quando vem isso? De muito tempo. Mas tem um outro lado dessa moeda também, que deve nos abismar. O outro lado da moeda são aqueles que dizem, eu sou cristão, mas, no entanto, vivem como se cristãos não fossem. Inventam um evangelho para eles, inventam um cristianismo para eles. Em cada esquina se abre uma igreja. Em cada igreja há uma prática das mais bizarras possíveis. Cada um acha que é o dono da verdade, então eu interpreto a Bíblia assim, eu fundo a minha igreja aqui e eu faço dessa forma. E o que mais cresce são os movimentos em que os seus pastores, seus apóstolos, seus bispos anunciam aos seus seguidores que eles podem ter tudo, desde a prosperidade financeira até a saúde. E não passa esses movimentos por uma prática ética. Eles não dizem, olha, você, se é servo de Jesus, se você crê em Jesus, você precisa ter uma maneira correta de se relacionar com o próximo. Basta ver o que vocês veem, estão nos jornais hoje. Esse microfone está falhando. O que está esta semana colando na mídia a respeito de um casal de pastores? Todo mundo sabe, né? Acusações terríveis. O marido chegou a ser preso, mas as acusações são feitas em público. Ninguém pensa na realidade
no Evangelho, a ética, o relacionamento correto entre as pessoas, já foi para o bueiro há muito tempo. Esse é o Evangelho que nós estamos vivendo hoje. Quando nós vamos estudar as cartas de Tiago e de Judas, os dois vão nos mostrar essencialmente o que é a verdadeira fé e o que é a vida coerente com essa fé. Se você diz que você crê em Jesus como seu Salvador, se você diz que você é discípulo de Jesus, se você diz que você é cristão, você há de ter uma fé, mas junto com esta fé, há de ter também uma prática. Não há como você se dizer cristão sem ter uma prática coerente com o cristianismo. Vamos voltar a falar de assunto que está na moda. A sociedade anda dizendo que nós precisamos aceitar de todas as formas a homoafetividade. E que quando um cristão diz não é correto, esse cristão está sendo intolerante, homofóbico, violento, não é capaz de aceitar a diferença. Eles não compreendem, e muitos cristãos também não estão compreendendo, que nós não precisamos aceitar aquilo que é errado para sermos tolerantes e aceitarmos a pessoa. Uma coisa é você receber a pessoa, mas dizer para ela, eu não concordo com aquilo que você faz. Eu não preciso ser violento. Eu não preciso ser agressivo. Mas eu não posso ser tolerante. E dizer, tá, tudo bem de qualquer forma. Por quê? Não é isso o que a palavra de Deus ensina. Ou nós tomamos uma postura de acordo com a palavra de Deus, ou nós tomamos uma postura contrária à palavra de Deus. Essas pessoas que estão falando tão mal do cristianismo e acusando o cristianismo de todas as mazelas do mundo, elas há poucos dias estavam comentando um versículo do Corão. Porque o Corão diz que se a mulher for advertida pelo marido e não obedecê-lo, que o marido pode bater nela. O marido pode botá-la de lado e, se ela não se endireitar, pau nela para ela, então, tomar jeito. Aí dizem que o Novo Testamento que é contra a mulher. Mas leiam todas as páginas do Novo Testamento e vê se em algum lugar está dito para bater na mulher. Não está. Lê o Velho Testamento, lá de trás, onde a mulher era simplesmente um objeto, uma propriedade do homem. Está dito em algum lugar para bater na mulher? Não está. Eles não conseguem ver essas nítidas diferenças no trato. E o cristianismo aí vai mais distante. Numa sociedade em que a mulher era propriedade do pai ou do marido, e quando não tinha nenhum nem outro, era propriedade do filho ou do tio, sempre um homem era o dono dela, a Bíblia vem e diz à mulher, ao homem, que o homem deve amar a sua mulher, como ele ama a si mesmo. A grande diferença do ensino do cristianismo está no ensino do amor. E é a partir daí que toda a diferença vai ser feita durante esses séculos todos. Mas será que alguém arranjaria água para mim? O que será que
Tiago e Judas têm a ver com tudo isso que está rolando atualmente? Tem. Porque desde lá de trás, nós somos advertidos de que pregadores ensinando um falso evangelho penetrariam nas igrejas. Judas escreve exatamente sobre isso. Judas diz que ele queria escrever a respeito da salvação. Eu acho que ele ia fazer um tratado sobre salvação. Como é que acontece a salvação? Por que Jesus veio? O arrependimento. E acho que ele ia fazer um tratado sobre salvação. Acho que a cabeça dele estava trabalhando isso. Aí, de repente, ele diz, mas eu fui obrigado a mudar o que eu ia escrever, porque entraram nas igrejas falsos profetas. Pedro já havia dito isso. Entrariam nas igrejas falsos profetas. E indo um pouquinho mais atrás, o que Jesus havia advertido? Haveriam falsos profetas. Pessoas que se diriam até mesmo enviados de Deus, Messias de Deus, o Cristo. Então, isso é uma coisa que vem de longo tempo. O que nós vamos aprender nesses estudos com Tiago e Judas? Primeiro, nós precisamos perseverar. Obrigada. Ele ainda trouxe 2 copos, sabe que eu bebo muita água. Nós vamos aprender nesses estudos, primeiro, a perseverar na verdadeira fé. Então, se nós vamos aprender a perseverar na verdadeira fé, nós vamos aprender a fazer distinção entre a verdadeira fé e a falsa fé. Nem tudo que se diz cristão é verdadeiro. Nem tudo que se ensina como cristianismo é verdadeiro. Eu não preciso e não devo aceitar tudo que é ensinado, como se fosse cristianismo. Eu preciso fazer distinção entre a verdadeira fé e a falsa fé. Se nós vamos aprender a perseverar na verdadeira fé, nós vamos aprender também a defender a verdadeira fé. Nós não podemos ser aqueles medrosos, que ouvem falar mal da fé e não têm o que dizer em defesa da fé. Nós precisamos ter coragem para defender a nossa fé. Nós precisamos saber dizer a razão daquilo que cremos. Não precisamos entrar em confronto com ninguém, não precisamos criar animosidade com ninguém, mas precisamos saber apresentar o porquê de crermos dessa ou daquela outra maneira. Nós precisamos também aprender, e vamos aprender com Tiago e Judas, a adotar um comportamento ético, um comportamento de relacionamento com o próximo, baseado nos ensinos de Cristo. Tiago vai fazer isso em toda a carta. A carta de Tiago é uma das mais antigas do Novo Testamento. Tiago escreve quando o cristianismo está bem no seu começo, e ele escreve a judeus cristãos que estavam vivendo fora da Palestina, que tinham fugido, provavelmente por causa da perseguição que Herodes moveu. Lembram lá atrás que Herodes moveu uma perseguição contra os cristãos? Aí mataram o primeiro mártir cristão, que foi o diácono Estevão. Morreu apedrejado. Logo depois, Herodes prendeu os apóstolos. Tiago foi preso, mas logo depois Tiago foi morto. Mas como é que Tiago escreveu? É porque não foi o Tiago que morreu, foi o Tiago que ficou vivo. O Tiago que morreu era o Tiago apóstolo. E o Tiago que escreveu era o Tiago, irmão de Jesus. Ué, mas Jesus tinha irmão? Tinha.
A Bíblia em nenhum momento fala contra e diz que Jesus não tinha irmãos. Ah, mas era filho só de José? Não. Era filho de Maria com José. O casamento judaico só tinha valor se ele produzia filhos. Uma mulher na sociedade judaica só tinha valor se ela tivesse filhos. Então, não era nada demais que Maria tivesse filhos. O Novo Testamento nos diz a respeito dos irmãos e irmãs de Jesus. E cita o nome de Judas e Tiago. E é interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 15, diz que Tiago, o irmão do Senhor, viu Jesus ressuscitado. Jesus apareceu especialmente a Tiago. Talvez para dizer para ele: ó, Tiago, crê em mim, hein? Sou teu irmão, convivi com você, fui carpinteiro junto com você, mas agora o negócio é outro. Eu sou o Salvador e você é gente aí que precisa de mim. E a Bíblia depois nos mostra também que os irmãos de Jesus e Maria estavam junto com os cristãos. Houve uma época que os irmãos de Jesus não criam nele, mas eles se converteram, compreenderam que Jesus era o Filho de Deus. Tiago, então, escreve a sua carta com o objetivo de mostrar aos judeus que haviam deixado a Palestina as implicações práticas de crer em Jesus. Já havia uma prática moral mais elevada entre os judeus do que entre os pagãos. Mas o cristianismo trouxe uma diferença muito grande entre o que era o judaísmo e o que era o cristianismo. O judaísmo estava centrado num relacionamento de judeu com judeu. Os outros povos eram deixados de lado. Jesus, com a sua mensagem, o que faz? Ele traz uma inclusão de todos os povos. Os judeus diziam para amar os judeus e os seus amigos. Jesus vem e diz o quê? Ame os seus inimigos. O amor, então, que o cristianismo prega é inclusivo para todas as nações e todas as pessoas. Não quer dizer que um amor inclusivo seja um amor que aceite todas as coisas erradas que são praticadas. Não. Eu amo a pessoa, mas não concordo com aquilo que ela faz. E nem compactuo com aquilo que ela faz. Nem digo, tá bem, eu também vou fazer. Ou tudo bem, qualquer um pode fazer. Isso não é amor. Jesus é o maior exemplo de amor. E o que Jesus fez com o pecado? O que ele disse à mulher apanhada em adultério? Vai, não peques, mas não foi amor? Foi. Ele a recebeu, não deixou que ela fosse apedrejada, mas disse para ela: continua do jeito que você está? Não. Jesus disse: muda de vida. O que Tiago vai nos dizer em toda a sua carta é que a vida cristã é uma batalha constante contra o pecado. Nós não podemos baixar a guarda. É uma batalha constante contra a imoralidade. É uma batalha contra a injustiça. Tiago vai falar sobre a injustiça social. Os ricos que oprimiam os pobres. O cristianismo ensina que precisa haver justiça social. Não é o esquerdismo que ensina a justiça social. A verdadeira justiça social é ensinada pelo cristianismo. Se o cristianismo fosse colocado em prática, haveria justiça. Se não há justiça, é porque o pecado domina a sociedade.
Tiago deixa claro na sua carta, então, que ser cristão envolve uma vida pessoal de luta contra o pecado e, por outro lado, envolve um relacionamento responsável com o próximo. São duas vertentes da mesma fé. Luta contra o pecado, relacionamento correto com o meu próximo. Se eu vou ter um relacionamento correto com o próximo, então eu não vou ser desonesto, eu não vou mentir, eu não vou ser corrupto, eu não vou ser desleal, eu não vou ser adúltero, e vai por aí afora, porque tudo isso é o relacionamento correto com o próximo. E a carta de Judas? Se a carta de Tiago é uma carta mais prática, mostrando que a verdadeira fé vai se mostrar naquilo que a gente faz, nos relacionamentos que a gente tem, na correção dos relacionamentos, a carta de Judas vai nos mostrar a batalha pela verdadeira fé. Ele vai dizer que nós somos chamados a lutar, a batalhar pela verdadeira fé que nos foi entregue. E ele está se dirigindo não a pastores, mas a toda a igreja. Então ele está dizendo que cada crente é responsável por lutar pela verdadeira fé. Não é uma responsabilidade apenas dos líderes, é uma responsabilidade de cada um de nós. Mas quem foi esse Judas que escreveu? Também irmão de Jesus. É interessante. E Judas, ele se apresenta na carta apenas como irmão de Tiago. Tiago, então, talvez fosse mais conhecido que ele, porque Tiago foi um líder da igreja de Jerusalém, vamos dizer assim, que foi o primeiro pastor da igreja de Jerusalém, né? E a igreja de Jerusalém era uma igreja muito grande, e Tiago se apresenta como servo de Jesus e irmão de... Judas se apresenta como servo de Jesus e irmão de Tiago. No Novo Testamento, só duas pessoas são mencionadas como irmãos e tendo relação com Jesus. São mencionados no Novo Testamento, Tiago e Judas. E não há por que não aceitarmos, então, que seja o irmão de Jesus que está escrevendo. Judas vai nos mostrar, então, que nós precisamos batalhar pela fé. Para quem que a carta foi escrita? Não sabemos ao certo. Não há uma definição. Sabemos que foi escrito para uma igreja e que os falsos mestres haviam penetrado naquela igreja e que estavam ensinando um evangelho errado e estavam ensinando uma prática também errada. Toda vez que a fé é errada, a prática também é errada. Uma coisa acompanha a outra. Não tem como fugir disso. Quando que ela foi escrita e onde ela foi escrita? Também não sabemos onde ela foi escrita. Como há uma relação de Judas com a segunda carta de Pedro, principalmente o capítulo 2, a gente vê que há muita semelhança, nós tomamos a data em que Pedro foi escrito e se determina a data em que Judas foi escrito. Então, se pressupõe que Judas foi escrito após Pedro. Judas tomou conhecimento da carta de Pedro e ele usa a carta de Pedro para fazer o seu bilhete, porque a carta de Judas é pequenininha, 25 versículos. Ele escreveu um panfleto rapidinho para resolver um problema, né? Em vez de um tratado sobre salvação que ele ia fazer, ele faz um panfleto. Provavelmente a carta de Judas tenha sido escrita entre 66 e 70 depois de Cristo. Com que propósito?
Judas quer mostrar aos crentes que há pessoas que haviam abandonado a verdadeira fé e o comportamento correto, e que os crentes precisavam lutar contra esses ensinos e precisavam manter a maneira de viver correta. A gente não pode baixar a cabeça diante daqueles que ensinam de maneira errada. Ah, falou em Cristo, então vale tudo, vamos ver em que vai dar. Não, não é por aí. Pode estar falando em Cristo e ser um anticristo. Pode estar falando em Cristo e ensinando um falso evangelho. Nem todo mundo que fala sobre o evangelho fala a verdade. E nós precisamos ter coragem para não deixar os falsos ensinos penetrarem aqui a nossa igreja. Mas como é que os falsos ensinos penetram na nossa igreja? Quando ele primeiro penetra em nós. Quando nós começamos a baixar a guarda e achar que aquilo que vem de fora é que está correto. E aí começamos nós mesmos aqui dentro, um zum, trazendo coisas de fora. E coisas de fora, quando eu falo coisas de fora, é de fora do verdadeiro evangelho. E quando nós achamos que alguma coisa que está fora é o melhor para nós que estamos aqui, nós vamos nos tornar elementos deletérios para a igreja. Ao invés de ajudarmos a igreja a se firmar na verdade, nós vamos estar destruindo o alicerce da verdade. Quando vem alguém de fora e chega aqui e abre a boca para dizer besteira, é mais fácil a gente balançar a cabeça e dizer não, nada disso, não tem nada a ver. E aí a gente precisa ter coragem de interromper quem está falando e dizer, você está errado. Não pode ser assim, porque a Bíblia não diz assim. Agora, quando a gente começa a ouvir televisão, ler, se informar na internet e começa a questionar e não tem coragem de se abrir com alguém sobre esse questionamento e começa a achar que aquilo que está lá é que a verdade começa a trazer, é que está o problema. Ter dúvida é problema? Não. É pecado ter dúvida? Não. Você ouve um monte de coisas. Você não é nenhum burro, você não é tapado, você vai comparar o que você ouve lá com o que você ouve cá. E você vai ter que chegar a uma decisão. O problema é quando a gente deixa isso ficar na cabeça e não tem coragem de chegar, por exemplo, ao pastor, chegar ao irmão e conversar e dizer assim, olha, eu ouvi isso, pensei isso, estou em dúvida assim, eu estou começando a achar assim, e eu não consegui sozinho resolver isso, você pode me ajudar? O certo seria isso. Ao invés de repente, abrir a boca e começar a dizer, isto aqui é a verdade, porque eu descobri que é assim. Agora eu sou o dono da verdade, vocês me sigam. Quando a gente é o dono da verdade e me sigam, começou uma coisa chamada heresia. Porque o único dono da verdade é Jesus. A única revelação de Deus para nós é a Bíblia. Então, eu não posso querer que ninguém me siga. As pessoas têm que ser levadas a seguir a Cristo. Aí as coisas vão bem. Mas se eu mudar de perspectiva, as coisas estão mal. Nós não podemos aceitar uma remodelação do Evangelho. Nós não podemos aceitar um evangelho sem arrependimento, nós não podemos aceitar um evangelho sem conversão, nós não podemos aceitar o evangelho sem a cruz de Cristo
sem a ressurreição de Cristo. Nós não podemos aceitar um evangelho que pregue o sucesso e que pregue a prosperidade. Nós não podemos aceitar um evangelho que diga que todo mundo está no mesmo nível, é todo mundo igual e que não há distinção entre salvos e perdidos. Nós não podemos aceitar um evangelho que não pregue contra o pecado. Nós não podemos aceitar um evangelho que não anuncie que Cristo vai voltar como juiz. Nós não podemos aceitar uma remodelação do evangelho. Isso não implica em intolerância com outras religiões, com outras pessoas. Isso implica apenas em quê? Firmeza na fé e capacidade para compartilhar amorosamente essa verdade. Nós vamos, então, aprender a viver na prática a fé cristã e vamos aprender a defendê-la. A cada dia, nós precisamos aprender e reaprender essas coisas, para que nós nos tornemos, a cada momento, a cada dia, discípulos leais de Jesus Cristo. Não podemos baixar a guarda em momento nenhum, porque o mundo está dando soco na nossa cara o tempo todo. Se nós baixarmos a guarda, nós vamos receber o soco e vamos tontear e vamos ficar feridos. E nós precisamos, então, nos cuidar para que vivamos uma fé verdadeira e pratiquemos essa fé no relacionamento com o próximo. Alguém quer dizer alguma coisa? Ou será que eu bati muito forte? Dalton está lembrando que o pastor Delci diz que quando não tem pergunta, todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada. Eu espero que os estudos desse trimestre sejam proveitosos e que os irmãos leiam várias vezes as duas cartas, porque são pequenininhas. Dá para a gente ler várias vezes e aproveitar bem o que está ali. Lê de novo. Aí no final do trimestre, vem você, pastor Delci, para responder as perguntas, porque eu acho que as questões vão surgir realmente. As questões vão surgir realmente ao longo do estudo do texto, né? Obrigado mais uma vez. Mais uma vez, obrigado, Deus Sinalva. A irmã Marta, pelo jeito, vai efetivar a Deus Sinalva, a professora oficial de toda a lição número 1. Mas isso é bom, isso é muito bom. Então, mais uma vez, obrigado a Deus Sinalva. E a classe de homens fica se gabando. Os alunos da classe de homens ficam se gabando, dizendo: a nossa é a única classe que tem o escritor das lições aqui para tirar as dúvidas da gente. Eles ficam lá se gabando, falando isso. Mas graças a Deus, meus irmãos, é bênção para a nossa igreja. É bênção para a nossa igreja, graças a Deus por isso. Vamos ficar de pé. E eu vou pedir para um dos professores. Aí, ó, a Natasha, professora dos adolescentes, deixou alguém dando a lição lá, né? O outro professor, e correu para cá, né? A classe tem 3 professores, ela aproveitou que não ia ensinar a lição e correu para cá. É isso aí. Vou pedir para um dos professores, ou melhor, uma das professoras, para orar, a irmã Graça, por favor, conclua aqui o nosso estudo de hoje com essa oração. Oremos.
Senhor Deus Pai, te damos graças, Senhor, porque estamos mais uma vez na Tua casa para aprender mais da Tua palavra, Senhor Deus. Te rogamos, Senhor, que continue abençoando a irmã Delcinalvo, o pastor Delci, que sempre nos trazem, Senhor, esclarecimentos, que sempre nos ajudam, Senhor, a entender mais a Tua mensagem, Pai Santo. Continue, Senhor, abençoando esta família tão querida, Senhor Deus, me orientando, Senhor, a nos orientar. Obrigada, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui nesse momento, por aqueles que não puderam estar, Senhor. Esteja com cada um de acordo com a sua necessidade, mas acima de tudo, de acordo com a Tua vontade, Senhor, que é soberana. Leva-nos até nossos lares, Senhor, e traza-nos novamente neste dia que é somente Teu. Em nome de Jesus te oramos. Amém.